Fala pessoal, Alípio Dias por aqui, seu assessor de investimentos, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre renda fixa. Vai ser um vídeo maior do que os outros que tem aqui no canal. Eu quero passar por todos os aspectos que compõem a renda fixa, vai te ajudar muito, vai facilitar no seu dia a dia na hora de escolher os papéis que você aloca na carteira. Vai te ajudar também no momento de bater um papo com o teu assessor. Quando ele te falar algum termo que você fica, poxa, não entendi o que ele falou, eu acho que aqui eu vou conseguir sanar todas essas dúvidas. Se ainda assim ficar alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. É um prazer poder te ajudar. Se você quiser também me mandar um e-mail, é alipiodojunior@gmail.com. Você pode me encaminhar um e-mail com a tua dúvida que eu vou poder analisar e te ajudar de alguma maneira, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de investimentos em renda fixa, talvez falta referência, né? Ou até em renda variável, enfim, qualquer investimento. O que é uma boa taxa? 5%, 8%, 15%? Às vezes a gente fica perdido. O que é um bom investimento? E para isso, para facilitar essa referência que a gente tem, existe sim uma referência. Essa referência é dada pelo Banco Central através da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Tá? Então, a gente adota como referência a taxa básica de juros, que é a taxa básica da economia do nosso país, né, o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central, principalmente para controlar a inflação. Então, o que vai definir se essa taxa Selic é alta ou baixa é como a inflação se comporta no mesmo período, tá? E ela influencia em todas as taxas do nosso país, seja a taxa de juros de empréstimos e também de financiamento e das aplicações financeiras, tá? Quem define ela é o Banco Central através do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, tá bom? E por que o nome Selic? Porque era o nome do sistema, né? Vem da sigla Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá bom? Como que os efeitos da mudança na taxa Selic afetam o nosso dia a dia, né? Então, quando o Banco Central ele altera a meta para a Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera. E com isso, o custo de captação dos bancos muda. Tá? Então, quando você aplica o dinheiro no banco, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. E o banco te paga uma taxa em função disso. Né? Na verdade, é uma relação de confiança. Né? Você está confiando o seu dinheiro ao banco e o banco te remunera. Quando a taxa de juros está 10% ao ano, por exemplo, e ela sobe para 13%, o banco não vai te pagar mais 10, ele vai te pagar 13, né? Assim, estou te falando de uma maneira bem simplista, tá? E você concorda que então, nesse caso, o custo de captação, que é o dinheiro, que é o recurso que o banco recebe do investidor, ele ficou mais caro. Porque antes ele te pagava 10, agora ele passa a te pagar 13. E o contrário é verdadeiro, né? Quando há uma redução na taxa Selic, o custo de captação de recursos dos bancos ele tende a diminuir, né? Então o custo vai diminuir e aí ele tende a emprestar o dinheiro com juros menores, já que o custo para captar recursos está mais barato, para emprestar recursos tende a ficar mais barato. Eu sei, na economia real não funciona tão rápido e tão simples dessa forma. Muitas vezes quando a taxa de juros cai, a gente não sente isso no banco, né? É o nosso juros, às vezes, de limite de cheque especial, de cartão, dessas linhas não vai reduzir. Mas aquela linha de crédito para compra de imóvel, compra de veículo, financiamento da agricultura, esses aspectos aí sim tende a reduzir o custo para a pessoa que deseja tomar um crédito. Tá? Quando a taxa Selic sobe, imagina que a gente aqui tem no meio uma taxa Selic a 10% ao ano, tá, pessoal? E essa taxa subiu. Então agora ela veio para 10,5%, tá? Ela veio para 10,5% ao ano. Quando isso acontece, os juros cobrados no financiamento e empréstimo de cartões de crédito eles ficam mais altos, então fica mais caro para você consumir no crédito, e isso desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Tá? Então, quando a inflação está muito alta, o governo tende a subir a taxa de juros, não só no mercado brasileiro, mas mundo afora. A gente viu isso ocorrendo agora nesse período logo pós-pandemia, no qual o custo do crédito ficou muito alto, as pessoas deixam de consumir, você para de comprar uma geladeira financiada, deixa de comprar uma televisão, deixa de trocar de carro, porque os juros estão muito altos. Então, quando você deixa de consumir, a economia acaba sendo desestimulada e depois esses juros precisa cair, né? Porque senão a gente tem um problema econômico no nosso país. Agora, quando os juros caem, nesse cenário aqui, ó, a taxa de juros caiu, ela saiu de 10 para 9,5, por exemplo.
tá? Não é bem em seguida assim, tá, pessoal? Mas assim, ao longo do tempo ela cai essa taxa, tomar dinheiro fica mais barato, né? Fica mais barato você emprestar 9,5 do que a 10. Então fica mais barato, e os juros cobrados nessas operações ficam menores, e isso estimula o consumo. Então, à medida que a taxa de juros cai, tomar empréstimo para comprar a sua geladeira, a sua televisão, o teu veículo, a tua moto, o teu imóvel, fica mais barato e isso estimula o consumo, né? Então, as pessoas passam a consumir crédito e comprar bens que elas poderiam comprar no futuro após ter realizado uma poupança, por exemplo. Não estou querendo dizer que crédito é ruim, pelo contrário. Em alguns momentos, com certeza, ele pode te ajudar, pode te alavancar, pode ajudar a criar um negócio, né? E aqui eu trouxe um histórico recente de como se comportou a taxa Selic no nosso país. Então, em agosto de 2013, a gente estava um pouco abaixo de 9, né? 8, 8,5% taxa Selic. Subiu aqui em 2016 até quase 15% ao ano. E depois essa taxa veio sendo reduzida e reduziu bastante, pessoal. Chegou num patamar histórico que o nosso país nunca viveu, que foi uma taxa de 2% ao ano aqui, ó. Era uma taxa muito baixa. Nesse cenário, é um cenário extremamente favorável para a Bolsa. A Bolsa e ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários, começaram a subir bem, mas vocês lembram o que aconteceu aqui, né? Um evento muito traumático, que infelizmente ceifou vidas, que foi o Covid. E o Covid, ele trouxe alguns desbalanceamento no que diz respeito à oferta e demanda de produtos e serviços. Então, a gente teve que cumprir uma quarentena, ficamos em casa. Não estou entrando no aspecto se isso foi certo ou foi errado, só estou dizendo um fato, que a gente realmente acabou ficando em casa. Depois, o jeito de consumir até mudou. Com o advento da internet, aplicativos e tudo mais, a gente passa a consumir mais e prestar serviços pela internet. O consumo aumenta bastante e a oferta de produtos diminui, já que as pessoas não estão trabalhando full time, né? Não estão trabalhando o tempo todo. Então, isso corre esse desbalanço. Até peças de veículo, isso acaba faltando. A gente teve um movimento que vocês perceberam que o custo de veículo usado ficou maior do que de veículo novo, porque não tinha mais veículo novo. Então ocorreu um movimento inflacionário, os preços subiram mundo afora. Só que o Brasil, por ter um histórico de juros, de inflação alta e já saber lidar com isso, logo correu para aumentar a taxa de juros para conter essa alta da inflação. Então, se vocês observarem aqui nesse quadro, na inflação histórica acumulada, vocês vão perceber que aqui, ó, nesse período, julho, agosto aqui de 2022, a inflação acumulada estava quase chegando nos 10% ao ano. Então, o que o governo faz? Aumenta a taxa de juros para frear o consumo das pessoas. Isso é um remédio amargo, porque a economia vai ficar enfraquecida. Por outro lado, investir passa a ser interessante, porque títulos de renda fixa com baixíssimo risco, eles acabam remunerando nesse nível de taxa, 13, 14, 16%. Inclusive, eu consegui pegar para um cliente aqui uma taxa de 17% ao ano para os próximos 7 anos. Uma taxa realmente muito atrativa, que foi bem nesse topo aqui das taxas. Tá? E aí, à medida que a inflação começa a dar sinais de queda, começa a demonstrar aqui sinais de queda, que é o que a gente está vendo aqui nesse gráfico, o que o governo faz? Opa, a inflação está caindo. Claro que ela vai caindo aos poucos e ainda assim a taxa de juros continua subindo, porque esse efeito não é tão rápido, né? Ele aumenta os juros, no outro dia não está caindo. Isso demora uns 2 a 3 meses a começar a dar sinais na economia real. Então, como ele já percebeu que o juros está caindo, ele foi lá e fez um novo corte. Então, a gente acaba de sair de 13,75, que é o que vocês estão vendo aqui nesse gráfico, né? Indo aqui para o patamar de 13,25 a taxa Selic. O que, que isso significa? Que se você for fazer um investimento hoje conservador, ele tem que te entregar pelo menos 13,25 ao ano. Isso aqui, no dia a dia, a gente diz que é 100% do CDI ou 100% da taxa Selic. Leia-se, Selic e CDI praticamente é a mesma coisa, a diferença é 0,10 no dia a dia, tá? Mas seria isso, tá? Uma boa referência para que você tenha. E aí, quando nesses cenários, né, que a gente vê, a gente pode adotar diversas estratégias. Quando a gente está num cenário de alta na taxa de juros, que foi o que vocês viram ali, o ideal é a gente contratar títulos pós-fixados. Isso quando a gente está em pleno movimento de alta na taxa de juros. Tá? Então, o juros está subindo, você vai comprar um título pós-fixado.
direta. Esse título ele tende a se favorecer, te entregar uma remuneração melhor à medida que a taxa de juros sobe, tá? E eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, o Tesouro Selic, que ele está te pagando Selic mais 0,07 ao ano, e Selic para 2029 pagando Selic mais 0,16 ao ano, tá? Aqui está o vencimento dos papéis. Aqui vocês podem ver o preço unitário, mas a gente pode comprar fracionado, tá? E esse título é muito bom para uma reserva de emergência ou para um caixa de disponibilidade, porque é um título extremamente conservador, que com R$ 30 você consegue comprar e com altíssima liquidez, né? Então, você não tem problema aqui de recompra de papel, você consegue sair imediatamente a hora que você quiser, tá? E trouxe um outro exemplo aqui de um papel também, um título emitido por um banco, então CDB pós-fixado do BTG Pactual, que ele tem liquidez diária após cumprir uma carência de 30 dias. Ele vence em 186 dias, mas após os 30 você pode resgatar a qualquer momento. Um bom título também para reserva de emergência, pagando 102,25% do CDI. Então, nos títulos pós-fixados, geralmente você vai ver esse tipo de comunicação. Um papel te entrega um percentual do CDI. Então, à medida que o CDI sobe, que é praticamente a taxa Selic, à medida que ele sobe, você recebia 102 de 9%, depois 102 de 9,5%, 102 de 10%, 102 de 11% e assim por diante. Tá bom? Agora, num cenário de queda na taxa de juros, o ideal é você comprar títulos pré-fixados. Por quê? Naquele gráfico que a gente viu, imagina que o juros está aqui em cima e agora ele começou a cair. Então, se você pega aqui nesse ponto, que o mercado já demonstra sinais de queda na taxa de juros, e você pré-fixa um papel na tua carteira, você já sabe a taxa que você vai receber. Então, você entrou na sua plataforma lá e contratou um papel a 11% ao ano, por exemplo. A taxa de juros pode cair, desabar via 2% ao ano, que o teu papel está contratado e é líquido e certo que você vai receber 11% ao ano. Em que cenário que esse papel é ruim? Se essa taxa continuar subindo, né? Porque ela pode vir a 13 e você vai continuar recebendo 11, sendo que o mercado agora está pagando 13. Tá? Então, ela é interessantíssima num cenário de queda na taxa de juros, que é o que a gente está vendo nesse momento no nosso país. Tá? E aí eu trouxe alguns exemplos de título pré. Trouxe o título público também, o LTN, um pré-fixado para 2026, pagando 9,98 ao ano. Outro 2029, pagando 10,60 e o 2033 com juros semestrais, pagando 10,77, tá? Esses títulos também têm altíssima liquidez, você consegue sair a qualquer momento. O único risco que você corre aqui é o risco de mercado, que eu vou te mostrar um pouco mais à frente, que impacta principalmente os títulos pré-fixados, tá? E também uma outra estratégia de investimento que a gente tem são títulos atrelados à inflação, que tem por objetivo proteger o seu poder de compra. Esses papéis, eles têm um componente híbrido, tá? Geralmente é um componente variável, um indicador, por exemplo, IPCA, que representa a inflação, mais uma taxa pré, tá? Então, em dado momento, você pode ser beneficiado pela parte que é flexível, né, que sofre variações, e, e ser prejudicado na taxa pré. Já em outros momentos, você pode ser prejudicado na parte flexível, né, porque a inflação pode estar caindo. Por outro lado, favorecido na parte pré, tá? Então é um papel também muito bacana para você ter em sua carteira. E eu trouxe alguns exemplos aqui de títulos atrelados à inflação, tá? Então, Tesouro IPCA 2029, 35, 45 e 32, com taxas diferentes aqui, tá? Eu aconselho que quando vocês forem comprar algum título desse, pensando em montar a posição para se proteger contra a inflação, que você diversifique, né? Então, você tem, por exemplo, R$ 10.000, quero me proteger contra a inflação, você compra 3.500 de cada, não compre tudo do mesmo, tá? Mas você precisa entender mais como funciona, porque embora seja um título público com vencimento longo, você tem um risco maior de marcação a mercado em função do prazo, tá? Então, quanto mais curto, menor o risco de marcação a mercado. Não se preocupe com isso, porque eu vou explicar o que significa marcação a mercado mais à frente desse vídeo, tá? E quando a gente vai realizar um investimento, seja em renda fixa, ou em renda variável ou qualquer classe de ativo, a gente enfrenta um trilema, tá? Ou um tripé dos investimentos. Esse trilema é composto por liquidez, que é a facilidade de você transformar um papel em dinheiro, a segurança,
que é assim, poxa, eu estou colocando meu dinheiro em um lugar que é seguro, que eu não vou perder dinheiro. E o outro trilema é a rentabilidade. Tá? Então, esse é o trilema de todo investimento. Vou te dar um exemplo que vai ficar muito claro para ti. Poupança. Tá? Embora já seja uma questão bastante clichê e já batida pelo mercado, a gente ainda tem um volume muito grande na poupança. E como que funciona o trilema da poupança? A poupança ela tem altíssima liquidez. Tá? Você que tem dinheiro na poupança, você saca a hora que você quiser. Tá? Você também tem segurança. Afinal, você aplicou na poupança do Itaú, na poupança do Bradesco ou do Banco do Brasil, no qual historicamente nunca tivemos um problema de crédito. Então o risco é baixíssimo de acontecer algo, né? Por outro lado, quando você decide por escolher por um título que tem altíssima liquidez e segurança, você abre mão de rentabilidade, que é exatamente o que acontece com a poupança. Você tem liquidez, você tem segurança e você não tem rentabilidade. Nesse trilema, você sempre vai abrir mão de uma ou duas dessas coisas. Tá? Aqui no caso da poupança, a gente abre mão de rentabilidade. Mas você pode escolher algum papel que ele tenha liquidez, que ele tenha rentabilidade, mas não seja seguro. Em outro momento, você vai acabar escolhendo um papel que ele tem segurança, ou melhor, que ele, que ele não tem liquidez, mas ele tem segurança e tem rentabilidade. Sempre você vai abrir mão de uma ou duas coisas. Tem no mercado também papéis que não são seguros, não são líquidos, mas têm altíssima rentabilidade. Tá? Então, pessoal, se alguém te oferecer algum produto que você tem liquidez, saca a hora que quiser, você tem segurança, você nunca vai perder seu capital. E você tem rentabilidade, ele rende muito mais do que a taxa básica de juros do período. Pessoal, foge que isso aí é roubada, é cilada, tá? No mercado financeiro ou no mundo, em qualquer coisa que você for fazer, não há almoço grátis, tá? E quando você vai fazer um investimento em renda fixa, você vai emprestar para uma dessas três instituições de maneira geral, tá? Já existem outras alternativas, mas basicamente você pode emprestar o seu dinheiro para o governo, para um banco ou para uma empresa, tá? Cada instituição dessa tem o seu risco, tem o seu grau de risco e tem a sua rentabilidade que cada papel entrega ou cada instituição entrega, tá? O governo, o governo ele tem uma rentabilidade baixa porque ele é muito seguro. A gente até comenta que é um ativo livre de risco. Afinal, você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição que, caso enfrente algum problema, basta ela imprimir dinheiro e te pagar. Eu não estou levando em consideração aqui o fato de que o nosso dinheiro possa não valer nada, né? Mas risco de crédito, isso você não tem. Se você emprestar um dinheiro para o governo te dá um calote, provavelmente a situação do nosso país vai estar catastrófica e a nossa moeda não vai estar valendo mais nada, tá? Então você abre mão de rentabilidade em troca de segurança. Então, rentabilidade eu dei nota aqui, é uma nota 1, né? Rende pouco, e a segurança mais 3. Não interprete esse rende pouco é, de maneira assim, uma maneira pejorativa, né? Porque você pode ter bons rendimentos no título do governo se você souber operar a taxa básica de juros, tá? Então, em dado momento, você pode ter rentabilidades aqui igual à renda variável, tá? Mesmo no título público do governo. Mas esse é um assunto para outro vídeo, tá bom? Já quando você empresta seu dinheiro para o banco, né, você vai lá e faz um aporte na poupança ou um título bancário, você tem uma média rentabilidade e uma média segurança, né? Porque o banco ele vai te pagar mais que o governo, porque ele tem um grau de risco maior. Afinal, antes do governo quebrar, ter um problema de insolvência, provavelmente o banco já teve. Só que bancos são instituições sólidas, né? No nosso país, a gente tem pouquíssimos casos que ocorreram. Já ocorreu na história, já ocorreu recentemente, mas as principais instituições, ou as maiores, as cinco maiores, né, são instituições bem seguras e bem tranquilas para você realizar suas alocações. Né? Então, você tem um pouco mais de rentabilidade e um pouco menos de segurança do que o título público. Já quando você empresta. Uma coisa importante a se destacar nos bancos é que você conta com o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, até R$ 250 mil por CPF por instituição financeira,
você está protegido caso essa instituição sofra falência. Então, se você tem dinheiro em um banco e esse banco tem uma insolvência e você tem 200 mil aplicado lá, esses 200 mil vai ser ressarcido pelo FGC. E aqui já tem uma vantagem das plataformas de investimento. Por quê? Imagina que você tem muito recurso, você tem 1 milhão. Para você estar completamente protegido, você tem que ter conta em 4 bancos. E fazer a gestão disso não é nada fácil. Então o que você faz? Você abre uma conta numa plataforma de investimento, tá? No caso aqui a BTG Pactual, porque lá dentro você vai ter mais de 40 bancos disponíveis para você fazer seu investimento. Então, com uma única conta, você vai conseguir proteger boa parte do seu capital, tá bom? E você pode emprestar também seu dinheiro para empresas. E aqui no caso de empresas, a gente tem uma rentabilidade maior e uma segurança menor. Ah, Lipe, está querendo dizer que tem empresa que é menos segura do que bancos. Também não necessariamente. Aqui, por uma questão de segurança, tem o FGC, né? Aqui não tem nenhum sistema de proteção ao credor. Por outro lado, existem empresas que são muito sólidas e muito robustas no nosso país, maior do que muito banco, então o risco também tende a diminuir, claro, tá bom? Por exemplo, comparar um banco pequeno de primeira linha, ou melhor, de terceira linha, né, um banco muito pequeno que não tem um histórico muito grande, contra uma Petrobras ou uma Vale do Rio Doce, né? Então, ou uma Vale, melhor dizendo, né, que já demonstra um pouco da minha idade, tá bom? E como que isso funcionaria na prática? Aqui de maneira bem simplista, tá? Então, se o governo vai te pagar hoje Selic mais 0,02, o banco vai te pagar em média 106 do CDI, ele paga mais em função do risco, e as empresas vão te pagar CDI mais 3 ao ano líquido, por exemplo, muito mais que os últimos dois exemplos anteriores. Afinal, existe um prêmio de risco aqui, né, que é essa diferença. Porque se a empresa te pagar a mesma taxa que o banco paga, não tem motivo para você emprestar seu dinheiro para a empresa. Você vai querer emprestar para o banco, já que você está seguro. E se o banco te remunera a mesma taxa que o governo, não faz sentido você emprestar para o banco, já que para o governo é mais seguro e com a mesma taxa. Então você empresta para o governo, é lógico. Nos títulos pré-fixados, se o governo te paga 9,98, o banco vai te pagar um pouco mais, 13,5, e as empresas ainda mais, 14 ao ano líquido, né? Que essas taxas aqui são brutas, tá? Essas que você está vendo aqui na tela são brutas, ainda tem imposto de renda. E agora, se um papel é emitido para proteger da inflação, o governo vai te pagar IPCA mais 4,90, o banco IPCA mais 5,30 e as empresas IPCA mais 6,20 líquido, tá? Não estou dizendo que são exatamente essas taxas, mas é só uma referência, uma ideia, para que fique claro que cada instituição paga um pouco mais do que a outra em função dos riscos que são inseridos, né? Por isso que é importante você diversificar a tua carteira, é legal você ter um pouco de títulos do governo, um pouco de bancos e um pouco de empresas. Aqui, por mais que haja um risco, você tem um benefício fiscal, né, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas você precisa ter cautela, você precisa ter um bom relacionamento com o teu assessor de investimento, para que vocês entendam juntos os riscos, o tamanho disso na sua carteira e ele poder te ajudar de fato a tomar esse risco caso você queira. Tá? Quando a gente empresta para o governo, também a gente tem alguns tipos de título. Né? A gente tem as LFTs, que são os títulos pós-fixados, tá? A tributação que aplica-se a eles é a tributação regressiva, que eu vou mostrar logo à frente, esses são os pós. A gente tem os títulos pré-fixados, que são as LTNs. E aqui tem um macete para a gente decorar qual título que é o pós ou pré. É só você se fixar na letra T. Na LFT, a letra T vem depois. Quem vem depois é pós, né? Aqui a letra T vem no meio, ela vem antes, então ela é um título pré se ela vem antes, tá? E a gente tem as NTNBs, que são títulos atrelados à inflação. Todos os três vão seguir a tabela regressiva de imposto de renda, tá bom? Quando a gente presta para um banco, a gente tem os tipos de papéis que são emitidos por eles, né, os papéis bancários. Então a gente tem CDB, a gente vai ter CDB pós-pré-inflação, que também tem a tributação regressiva. Vamos ter as LCIs e LCAs. LCIs são letras de créditos imobiliários, então você empresta o dinheiro para o banco que vai fomentar o mercado imobiliário, né, crédito para compra ou construção de imóveis. E também tem as LCAs, que é a letra do crédito do agronegócio. Quando você empresta o seu dinheiro para o banco e aplica numa LCA, o banco vai emprestar para um produtor rural, para uma cooperativa, para desenvolver o agronegócio. Aqui também a gente tem taxa pós-pré-inflação.
Vantagem desses títulos aqui, desses dois. Eles são isentos de imposto de renda para pessoa física, tá bom? Então, a pessoa física que investe nesses títulos, ele conta com a isenção de imposto de renda. E viu, pessoal? Porque tem títulos que são com taxas muito atrativas e vocês conseguem ter uma boa rentabilidade aqui nessa renda fixa, tá bom? Títulos emitidos por empresas. Então, a gente vai ter aqui as debêntures, a gente tem pós, pré-inflação. Esses títulos também são isentos de imposto de renda, mas para pessoa física, tá? A gente vai ter também os CRAs e os CRIs. A gente vai ter pós, pré-inflação. CRAs é certificado de recebíveis do agronegócio e o CRIs é certificado de recebíveis imobiliários. Funciona assim como as LCIs e LCAs. Qual que é a diferença? A diferença é que LCIs e LCAs é emitido por um banco e o CRAs e o CRIs são emitidos por uma securitizadora, tá bom? Até posso explicar em detalhes em outro vídeo depois como funciona, não cabe aqui agora. Mas também são papéis isentos de imposto de renda para pessoa física. Aproveitem. Quem gosta de título isento são papéis interessantes. Mas claro, tem as suas características, tá? Geralmente são prazos mais longos, então você vai montar uma posição de um tempo maior, tem liquidez no mercado secundário, mas você precisa ficar atento ao volume dessa emissão, se realmente tem essa liquidez. Por isso, pessoal, o trabalho junto ao teu assessor de investimento, ele só vai somar, só vai agregar para você cuidar melhor dos seus investimentos, tá bom? E a tributação. Eu mostrei para vocês ali que tem alguns títulos que são tributados, né? E aqui a gente tem duas tributações. Nos primeiros 30 dias, os títulos de renda fixa eles contam com IOF, tá? Então, ela começa com 96%. Então, no primeiro dia, você investiu hoje, no primeiro dia ele vai ter 96% de IOF sobre o ganho. E essa tabela vai diminuindo à medida que o tempo passa. E após 30 dias, o IOF cai a zero. Esse imposto ele zera, você não tem que pagar mais. Mas aqui você tem um outro imposto que é o imposto de renda, tá? Então, se você ficar com o recurso aplicado até 180 dias, 6 meses, será descontado 22,5 sobre o ganho que você teve. De 181 dias a 360, 20. E aqui, pessoal, vem uma sacada, tá? Eu vejo muita gente contratando papel com vencimento a 180 dias. Sendo que você contratar um papel com vencimento em 181, um dia a mais, você vai pagar menos imposto, né? Ou 361 dias, um dia a mais que a faixa anterior, você vai pagar menos imposto e assim por diante, tá? Então, a taxa mínima que você vai pagar é de 15% após 2 anos de investimento, tá bom? E aí você pode me perguntar, tá bom, agora eu quero ver você me convencer a sair da poupança, porque ainda a poupança, pessoal, por mais que você encontre na internet muito conteúdo explicando sobre a poupança, explicando que é um dos investimentos em renda fixa que tem menor rentabilidade, é o pior investimento que a gente tem, ainda tem um volume muito grande de recurso na poupança, tá? E aqui eu coloquei o tiozão da poupança aqui, que quer segurança, que ao longo da história sempre fez a caderneta de poupança, né? Para ele me questionar aqui, quero ver você me convencer. Eu vou trazer algumas informações aqui, tá? Imagina que a gente aplicou 100 mil reais, tá? No dia 2 de janeiro de 2022 e deixou esse recurso aplicado até o dia 2 de janeiro de 2023. Se você fez isso na poupança, esses 100 mil reais que você colocou, ele virou 107.918,47, tá bom? Se você achar que esse meu exemplo é muito grande, traz para 10 mil reais, você teria 791 reais de rentabilidade, tá bom? Mas aqui no caso, a pessoa aplicou 100, no final de um ano, né, no dia 2 de janeiro, ela tinha 107.918, tá? Ao mesmo tempo, se você tivesse aplicado no Tesouro Selic, no mesmo período, você não teria 7, você teria 12.390 reais, é uma diferença muito grande, é muito considerável. Ah, Lipe, mas aqui tem imposto de renda e aqui não tem, né? Na poupança não tem imposto de renda e aqui tem. Exato, aqui tem. Mas mesmo descontando o imposto de renda, essa rentabilidade ainda vai bater a poupança, tá bom? E por último, vamos pegar um título então isento para comparar, tá? Eu peguei aqui uma LCI, por exemplo, pagando 98% do CDI, no final do mesmo período, em um ano, você vai ter R$ 112.128 na sua conta contra 107 mil da poupança. A gente está falando de mais de R$ 4.210 na conta de diferença. É muito recurso, pessoal. Então, eu acho que você só deve ficar na poupança se você realmente não entendeu de fato essa diferença, tá?
E eu estou falando de títulos aqui com liquidez, tá? Que a pessoa poderia sacar após 3 meses a qualquer momento. E tem outro detalhe, aqui que é algo muito grave que as pessoas não prestam atenção. Nesse exemplo da poupança, percebam que a pessoa aplicou no dia 2 de janeiro de 2022 e manteve o valor aplicado até 2 de janeiro de 2023. Se ela resgatou esse recurso aqui no dia 29 de dezembro de 22, ou seja, ela ficou quase um ano com o recurso aplicado, essa rentabilidade dela seria, sabe quanto? Seria zero, pessoal. Por quê? Porque a poupança ela tem a tal do mês-versário ou data de aniversário. Se você fez um depósito na poupança no dia 10 de fevereiro, você precisa manter esse recurso até o dia 10 de março para ela te pagar. Se você sacar no dia 5 ou no dia 6 de março, antes do dia do aniversário, você não tem rentabilidade nenhuma. Tá? Então, por isso que a poupança não é o melhor investimento. Tem algo mais seguro, que é um título público, por exemplo, que vai te rentabilizar muito mais e ainda com rentabilidade positiva diária. Tá bom? Ah, essa LCA sua aí paga 98 do CDI, né? Mas meu CDB paga 108. Isso eu também escuto muito no dia a dia, tá? E essa comparação não é uma comparação justa, porque vocês viram slides atrás que eu mostrei que a LCA é um papel isento de R para pessoa física, certo? E o CDB, ele não é isento, ele tem R. Então a gente não pode comparar um título sem R contra um que tem R. A gente tem que colocar os dois na mesma base, na mesma referência, para fazer esse comparativo, tá? Porque, a grosso modo, a pessoa entende que 98 é abaixo de 108, então é pior, né? Mas é 98 líquido contra 108 bruto. E como que a gente faz isso? Tá? No mercado tem uma conta que a gente chama de Gross SAP, ou Gross SAP, né, o pessoal fala, que é quando você equipara uma taxa isenta a uma taxa bruta equivalente. Então, 98% do CDI equivale a um CDB que paga quanto, por exemplo? Aí a conta é essa. Você vai pegar a taxa da LCA ou do teu ativo isento de imposto de renda, vai dividir por 1 menos o imposto de renda que é aplicado em função do tempo. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui que o tiozão me perguntou, seja um investimento que vai ficar 7 meses aplicado, por exemplo. Vocês já entenderam que depois de 6 meses a taxa cai de 22,5 para 20. Então a conta é a seguinte: eu vou pegar 0,98, porque a LCA paga 98 do CDI, então eu divido por 100, 0,98, e divido por 1 menos 0,20. Da onde você tirou esse 0,20, Alípio? É a tabela de R. Como ele vai ficar 7 meses com o dinheiro aplicado, lembra-se que aplica-se 20% de imposto de renda para pessoa física, né? Ou pessoa jurídica também. Vai aplicar 7 meses na tabela regressiva de imposto. Aqui vai dar 0,8, né? Então vai ficar 0,98 dividido por 0,8 vai dar 1,225. E aí você vai multiplicar esse valor aqui por 100 para descobrir que taxa que é essa. Então, quando você faz essa conta, logo você percebe que uma LCA de 98% do CDI para aquele prazo de 7 meses, né, ela tem uma taxa equivalente de 122,5, maior do que o CDB que o tiozão tem na carteira. Tá bom? Então, não é porque a taxa é menor do que 100% CDI que é uma taxa ruim, porque ela é limpa, ela é líquida. Então, você tem que fazer esse cálculo do GRASAP para verificar, tá bom? Tá, eu tô entendendo. E os riscos, né? Porque eu não tem risco nesse negócio, né? Onde que está a pegadinha? Onde que está um problema sério, né? Tá. Quando a gente fala de renda fixa, a gente tem 3 riscos básicos, né? Primeiro, o risco de liquidez. Que risco que é esse? É a dificuldade de você transformar um ativo em disponibilidade, em dinheiro real para você usar. Então você aplicou o teu dinheiro no banco, ele é um papel, ele é uma caderneta de poupança, ele é uma LCA, ele é uma debenture, um CRI, um CRA, e você quer transformar esse dinheiro para você usar no mercado, por exemplo, fazer compras. Se você tem dificuldade de transformar esse papel em dinheiro para você usar, né, de transformar esse CRA em um papel, em dinheiro disponível para você, isso demonstra que esse ativo não tem liquidez, que o mercado não quer comprar. A empresa está lá, está funcionando, o banco está funcionando, mas você não consegue vender esse papel para ninguém, você não consegue sair do papel. É um papel ilíquido. Esse é um risco. Como que eu fujo desse risco? Vendo o volume, quem é o emissor, tamanho da empresa, quanto tempo está no mercado. Tá? Outro risco que a gente corre
O que é um risco muito grave, que é o risco de crédito. E aí não tem como, eu tenho que trazer um exemplo recente para vocês, que é o caso de Americanas, né? Então, os investidores, os debenturistas, as pessoas que emprestaram dinheiro para a Americana, né, eles acabaram tendo um problema de crédito. E a empresa veio à falência, ou melhor, está em processo de recuperação judicial, né? E quem tinha debênture dela foi marcada a zero. Então imagina que você comprou 20 mil reais numa debênture, quando ela entrou em recuperação judicial, na sua conta apareceu zerado. Você aqui não tem fundo garantidor de crédito, você não tem proteção. Ah, Lipe, mas é uma empresa centenária, é uma empresa que era de baixíssimo risco de crédito, uma empresa que o mercado confiava. Sim, é tudo isso mesmo. Então você saiba que é um ativo de risco quando você empresta dinheiro para uma empresa. O que você precisa verificar é a classificação de risco e ainda assim a gente pode errar, como nesse exemplo que vocês estão vendo na tela. Por quê? Porque existem as agências reguladoras de risco. E no caso de Americanas, era uma empresa de grau de risco AAA, que é uma empresa que a gente chama que é uma empresa que tem grau de investimento, investment grade, a gente fala no dia a dia, tá? Então, empresas que têm grau de risco triplo B menos para cima, é uma empresa que tem bom grau de investimento. Onde que eu sugiro você aplicar o que seria mais seguro você aplicar seu recurso até esse nível aqui, ó, né? A empresa é A positiva, né? Daqui para cima seria mais tranquilo, mas saiba que você tem esse risco. Então você precisa diversificar sua carteira, validar que empresa que é essa, isso é importante, tá? Até verificar se tem uma casa de análise. Aqui no BTG eu até gravei um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o time de analistas do BTG, porque eles vão explicar um pouco mais sobre os riscos que está inserido nessa operação, tá? Agora, abaixo de BBB menos, aí o grau de risco é especulativo. Aqui você vai encontrar taxas muito atrativas, né? Recentemente eu vi na plataforma mesmo um papel pagando IPCA, né? Inflação mais 10,5. Então é uma empresa que está correndo, ela corre um sério risco, né? Ela está nesse período de grau especulativo, então você tem que ficar muito atento para não comprar papel errado, tá? E o último risco, que é o risco de mercado. Esse é o que as pessoas, a maioria tem dificuldade de entender. Que o que, que é isso? Isso aqui é a renda fixa. É, quando você faz investimento, a renda é fixa, mas o preço do ativo não é fixo. Poxa, como assim, Felipe? Agora você me confundiu. Eu não estou contratando um título de renda fixa? Tá. Só que no dia a dia esse mercado sofre reprecificação o tempo todo, em função de movimentações do mercado, de taxa básica de juros, tá? Então, por exemplo, você entrou na plataforma do Tesouro e comprou um título pré-fixado com vencimento em 2029. E destaco aqui que esse risco de mercado ele influencia muito em títulos que têm um componente pré. Então, ou um pré-fixado logo, ou IPCA+, tá? Agora, um título que é pós-fixado, ele não tem tanta essa volatilidade que eu vou mostrar para vocês. Quando você contrata esse título pré, você pagou R$ 580 e comprou uma cota, né, do título público. Essa cota vai te remunerar 10,61 ao ano até 1º de janeiro de 2029. Ela não paga juros semestrais, não tem juros. E todo o título público, no vencimento, ele vai virar 1.000. Então, esses R$ 580, lá no vencimento, em 1º de janeiro, ele vai virar R$ 1.000. Tá? Então, você pega um preço, multiplica por uma taxa, que lá no final vai chegar a 1.000. Tá? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Essa taxa contratada aqui é a taxa na curva que a gente fala, que é essa linha reta, que é a taxa contratada que será entregue. Então, você vai, independente da situação econômica, independente da taxa básica de juros, se você levar o papel até o vencimento, você vai receber a taxa combinada de 10,61 ao ano. Isso é a taxa na curva, tá? Na curva, vou até marcar aqui, ó. Opa, na curva. Beleza? Ficou muito bom, mas acho que deu para entender. No entanto, esse título sofre variação em função do cenário. Por quê? Pessoal, se vocês compraram uma taxa hoje pagando 10 e amanhã a taxa básica de juros Selic sobe para 13, essas taxas aqui serão corrigidas. No outro dia, no Tesouro Direto, essa taxa já subiu. Ela não vai estar 10 mais, ela vai estar 13, por exemplo. Tá? E não é nem a taxa Selic, na verdade, é a taxa de juros futura. Então imagina que você comprou um papel hoje a 10, passou 3 meses, a taxa subiu para 13.
Se a taxa sobe para 13 e ela precisa te entregar 1.000 no vencimento, se ela te cobrar R$ 580, lá no vencimento ela não vai te entregar 1.000, vai te entregar mais do que 1.000. Então, para acertar o 1.000, o que vai acontecer com o preço? O preço vai cair. Tá? Então, quando a taxa sobe, o preço cai. E o contrário é verdadeiro. Se essa taxa cair de 10 para 8, o preço do ativo vai subir, porque ele precisa pegar um valor X, multiplicar por essa taxa para te entregar os mesmos 1.000. Pois se a taxa caiu, o preço precisa aumentar, senão não te entrega o 1.000. Tá? E essa volatilidade é o preço na curva, que é a variação aqui, ó, que é a variação da taxa no mercado secundário, que é essa linha aqui, ó, marrom que vocês estão vendo que sofre volatilidade. Tá? Então essa é a linha na curva. Ou melhor, desculpa, essa é a marcação a mercado. Tá? Essa é a marcação a mercado. E aí, quanto maior o prazo que o papel tem e maior a duration, né? Você vai ouvir seu assessor falando isso de duration. Duration é o prazo médio do papel. O que impacta nessa duration é se o papel paga cupom, se ele paga juros ou não. Então, o papel que vence em 2029 e não paga cupom, ele tem uma duration X. O papel que paga cupom no meio desse caminho com o mesmo vencimento, a duration dele vai ser menor. Tá? E é isso que você tem que olhar. Você não tem que olhar para o vencimento do papel, você tem que olhar para o prazo médio. E quando você contrata hoje um título com vencimento muito longo, a chance de você ter ágio no papel e ter uma boa taxa é maior. Porque, ó, olha aqui, igualzinho está aqui nesse gráfico. Se você comprou aqui esse papel hoje te pagando 10 e amanhã essa taxa cai para 8, tá? A taxa que o papel te entrega, igual está aqui, ó, ela cai para 8, o preço do papel vai subir. Se a taxa cai, é inversamente proporcional. Se a taxa cai, o preço sobe. O que vai acontecer com o preço do papel? Que esse gráfico aqui é um gráfico de preço que vocês estão vendo aqui, né? O preço do papel vai subir. Conforme vocês estão vendo aqui, ó, ele subiu. Então, o que é essa gordura que ele fez aqui, ó, em relação à curva? É o ágio. O papel está com ágio. Ou seja, ele trouxe a valor presente, ele trouxe aqui uma taxa, uma remuneração que ele só iria te entregar lá na frente. Então, o que você faz? Você pode vender esse papel e colocar esse ágio no bolso. Tá? Perceba que aqui é o período em que o papel tem maior ágio. E à medida que o tempo passa, o ágio vai diminuindo. Ó. O ágio que você pode realizar diminui. E o contrário é verdadeiro. Se a taxa de juros sobe e o preço do ativo cai, você começa a perder dinheiro a mercado. Lembrando que se você levar o papel até o vencimento, você vai receber a taxa contratada. Mas como o, a taxa subiu, o preço cai e você começa a ver perda de capital na tua conta, tá? Mas isso é momentâneo, é uma situação de mercado, tá? Perceba que aqui o papel está com deságio. Se você vender aqui, você vai ter um prejuízo. O correto aqui não é você vender. O correto neste cenário é você comprar. Né? Você teria que comprar mais títulos aqui, né? Tá? Então, o que vai depender dessa taxa? O cenário da taxa de juros. Você lembra que eu expliquei lá no começo que os títulos pré-fixados se beneficiam da queda de juros? Porque é isso que vai acontecer. À medida que os juros caem, o ágio do papel vai aumentando. E aqui, ó, à medida que o tempo passa, o deságio também diminui. Então aqui tem um deságio grande, aqui mais próximo do vencimento o deságio diminui, aqui diminui muito, e aqui praticamente não tem deságio. Então, quanto mais próximo do vencimento, menor a volatilidade que você vai encontrar no papel que ele te entrega. Pessoal, eu espero ter realmente te ajudado até aqui. Se ainda ficou alguma dúvida, por favor, pode mandar aqui nos comentários. Se você quiser, pode me mandar o e-mail também, vou repetir. E vou deixar aqui nos comentários, alipiodeojunior.gmail.com. Você pode me mandar sua carteira, que eu posso dar uma olhada nela para você. De repente você pode fazer alguma melhoria, tá? Você pode melhorar a taxa, você pode melhorar prazo médio da carteira e você pode melhorar grau de risco. Então, é você me encaminhando a sua carteira ou você querendo marcar um horário comigo para a gente bater um papo via Google Meet e eu poder fazer uma análise da sua carteira, se caso você queira, eu me coloco à disposição, eu ou alguém do meu time, porque assim, as demandas têm aumentado para te ajudar em relação a isso, tá bom? Não deixe de se inscrever no meu canal, dê o like também se você gostou, não deixe de marcar as notificações para que você receba todos os vídeos assim que eu gravar aqui para vocês. Tá bom, pessoal?
Eu espero que você tenha gostado. Um grande